Mais uma vez testemunhamos os horrores daquele que governa o mundo das sombras, e Muzama teve sua participação para a queda do reino musical de Hesperia, e aquele incidente deixaria marcas até os dias de hoje. Numa memória que parecia ter sido esquecida, parecia ter sido um sonho, uma alucinação, mas com o tempo as coisas vêm à tona. E falando em memórias, tivemos informações sobre o século perdido. Há 800 anos atrás, os gigantes encontraram sua derrota. Gunko tem olhos especiais e tivemos um baita momento. Um soco carregando o peso de toda a história. Um soco com o peso de 800 anos. Quer saber mais sobre esse capítulo? Então fica até o final, que eu vou te contar tudo sobre esse capítulo. Eu sou o WhiteCX e seja bem-vindo a mais uma leitura de capítulo. Bora de One Piece 1186. Temos mais um pedido de capa e aqui vemos o pequeno Loki desenhando a Ida escondido, enquanto estava todo felizinho. E a Ida estava observando o Loki secretamente, toda feliz também. Mas enfim, como eu sempre falo, pedido de capa geralmente não agrega em nada para a história. E agora bora conferir o capítulo de verdade. Bom, seguimos do exato momento onde o capítulo passado parou e vemos o reino de Hesperia sendo consumido pelas chamas e pelo caos. Soldados estavam lutando e muitas baixas estavam ocorrendo. Brook estava em choque naquela sala onde vemos a Shuri, possuída pelo Dome Reverse. Vemos o Imu-sama numa forma de espectro também, assim, digamos assim, em torno de seu Maki ali, e um homem misterioso sentado no fundo, O rei estava caído no chão. Aparentemente ele parecia que tinha ido jogar no Vasco, tinha ido de arraso, Mas o Brook chama desesperadamente pelo seu irmão e pede para alguém chamar um médico, Afinal o rei estava em estado crítico. Enquanto ele se lembra das falas de seu irmãozão. E Muzama fecha a porta do grande salão e diz que ele se metendo assim era algo bem inconveniente, Se referindo ao Brook, que chegou na hora errada, no momento errado, digamos assim, Shuri diz que aquela pessoa já estava morta. Brook pergunta quem era aquele homem, se referindo ao homem misterioso, E o que ele tinha feito com a princesa Shuri. Afinal, Brook havia vigiado Shuri desde criança e sabia que ela jamais seria capaz de fazer aquilo, Shuri então revela a Brook que ela é uma dragão celestial, e diz que aquele homem não era o pai biológico dela, se referindo ao rei, Mas afinal Brook diz que não era para ela se referir ao rei daquela maneira, afinal ele era o pai dela, E ela pergunta se Brook tinha provas, E Brook diz que para ser pai e filha não precisava de prova. Shuri diz que sim, ela era a princesa, mas aquilo só passou de um desperdício de seu tempo. Afinal, ela teria que ser um nobre mundial, uma dragão celestial, E ela estava com muita raiva por ter passado por isso. E diz que o rei havia mentido, afinal eles não requisitaram 1000 escravos. Eles haviam requisitado a princesa Shuri, na qual o rei recusou a entregá-la, E ela completa dizendo que aquele homem era um rei sem valor, que deixou vários cidadãos morrer e por conta disso, ela teve que pôr um fim nisso, Dando um fim à sua vida. Brook diz que se eles perdessem, aquele país viraria uma terra sem lei. E Shuri diz que aquilo não tem mais nada a ver com ela. Quando de repente, o homem misterioso se move. E é revelado que ele também é um cavaleiro de Deus chamado São Manmayer Grow, O mesmo sobrenome da Gunko, Manmayer, atualmente, O mesmo chapéu que aparentemente representa a família. E vemos também os seus olhos, que são iguais aos da princesa Shuri. E um detalhe, os olhos de Shuri agora estão diferentes, Porque aparentemente ela tá no Dome Reverso, então os olhos dela não estão mais com a heterocromia lá, que é um olho de cada cor, E vemos também que a Shuri está com a personalidade mais próxima do que vimos em Elbaf, com a personalidade mais da Gunko, não de Shuri, digamos assim, A Shuri de antes, antes de ser pega no Dome Reverso, parecia muito mais que a Shuri do presente, Com a Gunko do presente lá, que acabou salvando o Brook, Mas enfim, o homem diz ao Brook que ele lembrava dele, de um garoto com cabelo afro, seguindo Candelia como serviçal. E diz que naquela época ele não tinha nem permissão para chegar próximo a ele, Ele tá falando do Brook, Brook se assusta ao ver os olhos do Cavaleiro de Deus, E parece que ele se lembra do homem, de certa forma, Ou pode ser que eu tenha interpretado errado, Grow diz que aqueles olhos que Shuri possui são muito raros de nascer com eles, E diz que eles estavam ali só por causa disso, E que o grandioso solicitou especificadamente aqueles olhos, Apesar dele nunca ter despertado, como ele tem, Mas talvez a Shuri consiga, E o Muzama se mete na conversa, dizendo que Grow estava falando demais. E ele pede desculpas ao grandioso. O homem chama Shuri, enquanto Brook olha chocado, tentando assimilar, toda aquela situação que ele estava se encontrando, E vê a Shuri vir em sua direção. E ele diz que era a pessoa que trocava suas fraldas e sabia tudo sobre ela.
e começa a chorar, né? E Shuri fala que chorar é patético, né? Mas galera, só um detalhe aqui, né? Um barra teoria, né, mano? Bom, há capítulos atrás é nos ditos que Candelia ficou alguns meses afastada de cama, né? Será que ela teve uma relação ali consensual com o Gro assim, ou não consensual com o Gro, né? Mas eu acredito que a gente vai ter algo mais relacionado, tipo, a Dini, né? E o nascimento da Bonnie ali, né? Bem pesado, né? Mas a gente tá falando dos nobres aqui, né? Dos Terubitos, né? Os caras que se consideram deuses, né? Esse homem é muito possivelmente o pai da Shuri, né, mano? Ele fala também ali que ele não tinha motivo pra ir num país remoto daquele lá, né, mano? Mas os olhos, o nome da família, ele afirmando que a Shuri afirmando que o Ruya não é o pai biológico dela, né? Também tem um Brook, né, que falou que teve um tempo que o nobre havia atracado na ilha, né, de Esperia ali, né? Falou que estava meio à deriva, entre aspas, né? Mas... E falou também, né, que a Candelia que foi quem lidou com esse nobre, né, e devido ao estresse ela ficou de cama, né. Eu acredito fortemente nessa teoria, que é praticamente uma cravada, né, mas enfim, vamos voltar ao que interessa, né. Vemos Shuri falando que ela queria ser protegida por pessoas fortes, e por isso que ela ia à Terra Sagrada, né, e diz que Brook estava dispensado dos seus serviços, né. A gente vê o Brook relembrando todos os momentos com a Shuri enquanto chora e solta a sua espada, né? E Shuri ataca violentamente, ela atravessa a cabeça do Brook, mano, com um golpe lá, mano. É bizarro, é aí que a gente vê, né, que é revelado como ele ganha a cicatriz, né, que ele tem na testa, né, quando estava nos Piratas Rumbares, e agora ele tem aquela cicatriz no crânio, né? Aquele golpe foi um golpe limpo que atravessou a cabeça do cara e o cara ficou vivo ainda, né, mas enfim, né, mano, enfim. Vemos que depois disso, alguns membros da tropa real resgatam o Brook, né, e cuidam de seus ferimentos. Ele desperta e todos ali ficam pasmos, né, afinal o ferimento era para ter sido fatal, né, e parece que o Brook não se lembra de algumas coisas devido ao ferimento, né, parte das suas memórias recentes, né, foram perdidas, né, e ao mencionar que viram a princesa Shuri embarcando no navio do governo, o Brook tem um flash de memória, né, mano, lembrando o que aconteceu no castelo de forma um pouco vaga ainda, né. Mas foi o suficiente para ele entrar em lágrimas e sua ferida abrir novamente, né? Esperia caiu e agora a gente vai voltar ao presente, né? Se encerrando por enquanto o flashback do Brook, né? De volta ao presente, vemos Brook agora um esqueleto e ele diz que não sabia das existências de frutos do diabo naquela época, né? Ele diz que pensou que tudo aquilo foi um sonho, uma alucinação, né? Devido ao golpe que ele recebeu, ele não consegue se recordar de um momento tão lúcido, né? Vemos que ao se lembrar de Shuri, né, ele surtou e o ferimento abriu, né? Parece que o golpe atingiu uma parte do cérebro ligada à memória, né? Mas enfim... Brook diz que Shuri mudou drasticamente após a morte do seu benfeitor, né? Falando ali, né, do Rei Ruya, né? Ele fala que Shuri parecia um demônio. Meio irônico, né? Aqueles que se chamam de deuses, né? Associados sempre com um demônio. E as atitudes que eles têm, né? Os nobres, né? É digna, né? Digna. Numa cena emocionante, Brook pede ajuda deles, né? De todos os chapéu de palhas que estavam ali, né? Porque ele escolhe confiar nela somente mais uma vez, né? E ele acha que ela é muito possivelmente uma vítima, né? É uma coisa que eu acho também, né? Provavelmente ela foi vítima dos nobres mundiais, né? Porque se você pega e vê a Shuri antes desse incidente e depois, cara, é uma personalidade totalmente diferente, né? Ela deve ter sofrido aí, tipo, uma lavagem cerebral, né, mano? Vemos que é quase duas pessoas diferentes, né? Gunko e Shuri são duas pessoas diferentes, né? Mas, enfim... Eles concordam em decidir ajudar, né, o Brook, né. Jinbe diz para ele se apressar e quebrar o gelo, né, o gelo de Ragnir lá, né. Que mesmo Imu-sama dando um golpe, o gelo não fez uma trinca. O Jinbe acha que vai arregaçar o gelo, mas beleza, né. Somente o Ragnir pode desfazer o gelo, né. Nami pergunta se os raios iriam funcionar. Frank, aos prantos, diz que um tiro do seu Radical Beam, o seu laser, já deve bastar, né. Então, Brook parte correndo dali juntamente aos outros enquanto se derramam em lágrimas. Já no núcleo do Luffy, vemos que ele em sua forma normal estava comendo e dizendo que estava transbordando de poder. E diz que se aquele cara perigoso era inimigo de Elbaf, ele seria seu inimigo. E ele diz que no estado que ele estava agora, não perderia para ninguém, né? Vemos que o Luffy vai chegar no palco da grande batalha, né, mano? E ele parte dali com um salto incrível, né? Vamos ao palco principal da luta agora, vemos Imu e Loki tendo seu combate, né? Loki diz que Imu e seus seguidores eram um bando de covardes ao mirar em crianças, né? Imu pergunta se ele sabia o porquê disso, o porquê mirar em crianças, e nos revela algo muito da hora, né?
Ele fala que os gigantes são uma raça que foram, entre aspas, derrotados no passado, há 800 anos atrás, né? Derrotado, né? Em prol de salvar crianças. Desde que eles capturem as crianças, eles poderão controlar os gigantes o quanto quiser. E que a natureza de uma raça não muda após centenas de anos. Mesmo que eles não entendam, a história sempre se repete. E agora todos eles ali seriam escravos de Mu, né? A dominância, né? Novamente, uma coisa vem com a outra, né? É legal essas conexões que eles estão fazendo de capítulo em capítulo, né? Mas a gente ouve um grito. A gente ouve um grito de uma voz muito familiar. O terror de Mu-sama chega ao palco da batalha, carregando um soco com o peso da história, com o peso de 800 anos. Luffy manda e mudar o fora e o chama de otário, dando um soco absurdo. E detalhe, e Mu-sama toma dano ao receber o soco. E o capítulo se encerra aqui, senhores. Bom, o que acharam do capítulo? Eu achei fenomenal, gostei muito aí, mano, do desfecho do flashback do Brook. Gostei de bastante coisa, né, que conectou bastante coisa, né. Temos várias teorias que foram acertadas, né, como eu falei há capítulos atrás. Eu acertei, na real, eu acertei. Eu tinha quase certeza que Mu-sama teve algo relacionado à queda do reino de Esperia, né. Mas enfim, o que vocês acharam do capítulo? Comenta aí, mano. Eu curti pra caramba, de 0 a 10. Pô, 8, curti muito. O Luffy chegando na luta, dando um murro na cara do Imu, ao estilo que ele deu no São Charles lá em Sabaody. Gostei pra caramba, mano. Desfecho do flashback do Brook, muito legal também, mano. Eu só não gostei do momento que ele foi introduzido, né, no meio da luta, no clímax, né, mas é One Piece, a gente já tá acostumado com esse tipo de narrativa, né. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se curtiu, já sabe, né, elefante jogando like e compartilha o vídeo pra ajudar. Esse foi o vídeo, valeu, falou, e eu fui.